Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, gente? Bom, estamos aqui começando mais uma aula de estudo de imagens publicitárias. Na verdade, essa é a primeira aula, né? Se a gente considerar que eu estou assumindo essa disciplina, né? Nessas circunstâncias, né? De que a primeira professora ela se ausentou, né? Devido às questões aí de licença maternidade. E aí, nesse intermeio, houve essa questão, né, da pandemia do coronavírus. Então, eu já cheguei a apresentar a vocês o plano de aprendizagem, né, o planejamento de aula, mas por conta, né, de toda esse, essas mudanças, né, devido ao coronavírus, a gente vai fazer algumas modificações. Eu vou deixar disponível essas modificações lá na plataforma do Moodle. E talvez o que mais tenha mudado, na verdade, na realidade, seja só o método de avaliação, né, enfim, do que seriam essas atividades, né, e ou provas que passam a ser trabalhos, né, e é isso. Eu acho que basicamente é isso. É um planejamento que também ele pode sofrer alterações, né, como vocês já devem estar aí meio cientes das determinações que a FECAP passou para a gente. E é isso. Tudo bem, gente? Vamos começar então. Eu vou falar um pouco aqui hoje sobre antropologia visual. Eu acho que o importante aqui dessa aula, que a gente já conversou um pouco, né? É primeiro tentar compreender os conceitos básicos do que seria essa antropologia ou mitologia da comunicação visual. Eu gosto também do termo mitologia. E aí, o mais, talvez ainda o mais importante disso seja compreender como que esses conceitos eles podem, enfim, nos ajudar a compreender ou analisar as imagens no campo da publicidade, né? Lembrando que a ideia, né, de analisar uma imagem ela vai ser mais bem desenvolvida, né, nas próximas aulas, que quando a gente vai falar realmente sobre o que é uma análise, né, assim, quais as etapas, existem inúmeras ferramentas para fazer análise de qualquer imagem e aí sendo de qualquer campo, seja no campo das artes, no campo da publicidade. Né? E aí a nossa ideia é muito mais fornecer algumas teorias que, porventura, se transformem em ferramentas para a gente, antes de tudo, analisar e, mais do que tudo, criar a partir em cima dessas ferramentas. Né? Acho que talvez esse seja o principal objetivo da disciplina. Não só ensinar vocês a analisar, mas ensinar vocês a criar imagens, né? A partir de todo esse arcabouço teórico, digamos, ou reflexivo sobre como analisar imagens, composição de imagens e etc. Beleza? Então, esses seriam os tópicos desta aula. A gente vai apresentar esses conceitos básicos de antropologia visual, fala um pouco de imagem e simbolismo, e aí depois a gente parte para uma atividade de análise, que aí eu explico melhor como que ela vai funcionar. Tudo bem? Tá. A antropologia, né, ela é um estudo, a gente pode dizer que ela é um estudo científico-cultural do ser humano, né? Já tinha um pouco conversado sobre isso. E ela se ocupa muito desses processos de documentação das realidades sociais estudadas, né? A gente até conversou um pouco sobre qual a diferença de antropologia para sociologia, e vocês, né, já meio que indicaram, olha, antropologia é uma coisa mais voltada para o ser humano, né? Para o indivíduo, enquanto que a sociologia ela está mais preocupada com o todo, com os coletivos, né, com o coletivo. Então, acho que é válido, né, esse pensamento. Acho que talvez as definições sejam muito mais complexas do que isso. Mas assim, a gente está dentro de um curso de publicidade, então a nossa ideia não é se aprofundar muito nessas questões mais desta área, né, de antropologia e sociologia, mas muito mais tentar captar aquilo que pode ser interessante para a gente. Bom, a antropologia da comunicação visual, ela, né, tem por objetivo assim, estudar as características da comunicação visual humana, né? Então a fotografia, né, o cinema, a publicidade, todos esses formatos, eles são expressões, né,
humanas, enfim. E ela se utiliza, a antropologia visual, né, ela se utiliza dessa produção para poder entender como que a gente se comporta, né? E ela nasce mais ou menos aí no final do século XIX, né? Ela é um ramo da antropologia, né? Então a gente já está pensando aí numa espécie de área interdisciplinar, porque ela também vai se ater às questões da produção da imagem, da análise da imagem, né? É, e aí ela começa a ganha essa força a partir do momento quando surge a fotografia e o cinema. E a ideia, basicamente, né, dos estudos de antropologia da imagem é observar a realidade pela imagem. Né? Eu trouxe até uma figura aqui do lado, né, que é do Robert Cornelius, que ele é um dos primeiros, considerado um dos primeiros fotógrafos, né? Ele era um dos caras que estava ainda experimentando, né, a questão das experiências com materiais fotoquímicos, e ele fez, né, assim como teste, uma espécie de selfie, né? E nesse selfie você tem uma série de características, né, que estão escondidas aí que a gente não percebe, sim. Primeiro pela vestimenta deles. Normalmente as pessoas nesse período não se vestiam ou se penteavam do jeito que ele está penteado. Então, o que dizem, né, os pesquisadores é que ele era um cara meio outsider, né? Ele, ele queria se mostrar uma pessoa meio que, de certa forma, fora, né, do padrão, né, normativo de beleza ou de vestimento. Assim. Só para dar um exemplo, né, de como que essas imagens elas trazem, né, assim, questões que estão para além da simples representação, né, de uma pessoa que estava testando um equipamento e que estava só, enfim, né, interessado em reproduzir alguma coisa mais real e menos subjetiva, né? Então tá, assim, falando um pouco sobre a história da antropologia visual, né, como eu já falei, ela surge aí dos primeiros registros audiovisuais, né? E ela inicialmente tinha uma finalidade muito mais científica e documental do mundo, né? Quer dizer, na verdade, todos esses registros, eles inicialmente, né, quando eles surgem, e surgem muito mais no campo aí da ciências exatas, né? Aquelas pessoas que utilizavam esses recursos, eles estavam muito mais a fim de investigar questões mais científicas, né, em determinadas áreas como biologia, medicina, né? Só que é, ao passo que aqueles que começavam a enxergar coisas que estavam além daquela simples representação, daquela simples utilidade documental, começavam a perceber que é, havia uma possibilidade de representar muito mais coisa ali, né, com esses formatos fotográficos ou filmográficos. E é claro, né, acho que a fotografia enquanto arte e o cinema logo percebeu essa possibilidade, assim, de expressar, né, afetos, de expressar outras informações subjetivas que não aquela questão documental ou simplesmente representacional que a gente estava comentando, né? E aí, obviamente, que esses registros, né, imagéticos, né, ou, né, enfim, sonoros, eles passam a ser utilizados de uma forma artística, propagandística e até política. Tá? E, bom, aí voltando um pouco para a questão da antropologia visual, eu acho que o propósito, né, da antropologia visual está muito bem sintetizado aqui nas palavras da professora Catarina Argolo. Né? Aprender os sentidos ou significação de determinado fato social, desvendar sua complexidade conceitual e entender como os próprios atores interpretam e problematizam as suas práticas e valores. Quer dizer, então aí a gente já tem uma boa noção do que a gente pode pensar, né, na ideia de antropologia visual, né, como uma ferramenta para a gente fazer análise de imagens. Quer dizer, a ideia seria desvendar essa complexidade que está por trás das imagens, o que se queria representar, o que atores estão ali mais bem
focados, né, e o que eles queriam representar e quem os registrou quer dizer com aquilo. Então tem uma série de detalhes por trás disso, né? Aí uma outra frase aqui do Etienne Saman: as imagens nos fazem pensar, carregam e veiculam pensamentos. As imagens têm uma vida própria, elas conversam e dialogam entre si. Quer dizer, é preciso desvendar o que elas pensam, como elas pensam e o que se recusam a dizer. Isso realmente é pensar na imagem como algo vivo. Tá, e aqui eu queria trazer mais um ponto bacana para a gente discutir, que seria o simbolismo e a mitologia que está por trás dessa produção de imagens que, né, nossa espécie produz. É, né, como se sabe, a gente vive produzindo e reproduzindo imagens e elas carregam um certo simbolismo por trás de tudo isso, né? Acho que é mais ou menos um pouco do que a gente já falou, né? Tentando propor e conceituar a questão da antropologia visual, mas é sempre bom pensar que há sempre símbolos que estão por trás, né, dessas imagens, ou que eles estão, ou que elas são a própria imagem, né? A gente vai discutir mais na frente o que é um símbolo, né? Mas o que eu queria deixar claro com vocês aqui é que a gente se comunica o tempo todo por símbolos, né? E aí, dentro dessa relação simbólica da vida, existem os arquétipos e o tal do inconsciente coletivo, que são, é, enfim, teorias, né, e definições teóricas da psicologia analítica, né, aí mais bem fundada por o Jung, né. E claro, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas o que eu queria dizer é que, baseado nas teorias do Jung, né, que a gente compartilha, né, apesar de nós sermos, né, assim, uma diversa e complexa união de vários subgrupos, né, enfim, culturais, mas a gente compartilha dos mesmos símbolos, né? A teoria do Jungiana é que do inconsciente coletivo é disso, assim, é que na verdade, né, as figuras simbólicas elas estão presentes em várias das sociedades e que a gente, na verdade, só dá novas roupagens a esses símbolos, né? Tá, e aqui, falando um pouco dos fenômenos, né? Quais seriam esses fenômenos de estudo da antropologia visual? Quais seriam esses elementos, né? E aí eu trago uma frase do Pink, né? Que eu acho que define bem. São as manifestações visuais da cultura, né? Então, expressões faciais, movimentos corporais, a dança, o vestuário, esses adornos corporais, o uso simbólico do espaço, né? Arquitetura, né? Enfim, os objetos que se utilizam, todos eles, na verdade, eles têm, né? Enfim, eles falam por si, né? Eles conversam com os atores que estão sempre ali, enfim, se utilizando desses objetos e dessa indumentária toda, enfim, né? Existe sempre ali um jogo, né? De símbolos e de significações e ressignificações, né? De todo esse material visual que a gente se utiliza para poder se, se perfilizar, né? Enfim, né? Se construir, né? Então eu acho que é importante ficar atento para esses detalhes, né? Tá, mas o que isso pode nos ajudar a compreender ou, enfim, a analisar imagens, né? Eu acho que a publicidade ela vai se apropriar desses elementos simbólicos e culturais, né, para tentar construir as suas narrativas, né, e tornar de repente uma mensagem mais empática, mais atrativa, mais persuasiva, né? Claro que esses são né, alguns dos propósitos de qualquer imagem ou comunicação publicitária, né? Tá, e aí, falando um pouco sobre atividade, gente. A ideia agora, na verdade, é formar 3 ou 4 grupos, né? Acho que normalmente a gente estava conseguindo formar 4 grupos, né? Para realizar uma espécie de pesquisa, ou breve pesquisa e análise dos elementos simbólicos que estariam presentes em peças que eu estou deixando disponível aqui, né, na apresentação. Vou mostrar um pouco, mas também vai estar disponível no Moodle. Eu gostaria que vocês escolhessem, cada grupo escolhesse uma imagem, né? Acho que a ideia é que não, né, vocês não repitam essas imagens e que a gente
passe a desenvolver uma espécie de pesquisa e análise a partir delas. A ideia é que vocês tentem contextualizá-la, né, culturalmente, socioculturalmente, buscando identificar os elementos imagéticos e mitológicos que a peça está utilizando, né, porventura utiliza. E aí eu queria também que vocês apresentassem essas ressignificações ou reutilizações desses elementos que estariam, em tese, né, é, ocultos, né, ou implícitos na peça. Tudo bem? A ideia é que vocês se atentem para esses pequenos detalhes assim, que poderiam estar por trás. Né? Porque assim, quase todas essas peças elas têm referências simbólicas, né? E eu diria até mitológicas. Então a ideia é tentar identificá-las, né? Tentar contextualizá-las e, de certa forma, também apresentar, né, toda uma história que há por trás, né, desses elementos. E aí eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação, né, por conferência, claro, na próxima aula. A ideia é menos escrever e mais apresentar. Né? Então eu queria que vocês apresentassem mesmo. Se por algum motivo, né, enfim, a gente não conseguir fazer essa apresentação, aí eu penso na possibilidade de vocês me entregarem um texto ou alguma coisa do tipo. Mas a ideia é primeiro apresentar. Né? Eu sei que isso é possível, né, utilizando a ferramenta Zoom. E aí a ideia é que vocês apresentem tanto para mim quanto para os demais. Tudo bem? Eu vou fazer aqui uma espécie de breve análise sobre uma imagem que eu escolhi, para vocês terem mais ou menos uma noção do que eu estou querendo, né? Tá, eu escolhi aqui essa peça da Bombril, né? Vou ler aqui um texto que eu achei no site deles, né? Que eles disponibilizam as principais peças deles. Assim. Tá, o Papa Bento XVI, que foi né, o penúltimo Papa, em sua primeira visita ao Brasil, canonizou o primeiro brasileiro, que foi o Frei Galvão. Enquanto isso, a Bombril continua fazendo verdadeiros milagres de limpeza nos lares brasileiros. Ok? Tá, eu acho que eu cheguei até a discutir um pouco essa imagem, né, numa aula passada, presencialmente, né? Tá, então, bom, a Bombril, como vocês sabem, ela sempre faz campanhas ou propagandas, enfim, sazonais, né? E ela sempre tenta se, se contextualizar, né? Dentro de alguns fenômenos assim populares que, né, sempre acontecem. E o que eu acho legal é que nesse caso aí, a Bombril ela se utiliza da figura de um papa, né, uma figura litúrgica, né, e que é milenar, né, a gente sabe que, né, a religião católica ela já tem aí uma bela de uma estrada para, de certa forma, digamos, abençoar o produto que ela está querendo vender, né? Como vocês sabem, né, assim, os papas, eu acho que a ideia do ator aí, né, do garoto propaganda da Bombril, antes de mais nada, representar um papa, né? Eu acho que a ideia, apesar de repente, a indumentária dele não ser bem exatamente a de um papa, mas o fato é que, como a gente viu pelo texto, a ideia era fazer uma referência ao papa, né? A ideia é utilizar dessa figura como uma espécie de símbolo de santificação de alguma coisa, de um produto. Né? O Papa, como vocês sabem, né, na religião católica, ele tem esse poder. Né? Ele é talvez o único que tem esse poder de santificar alguma coisa ou alguém. Né? Então, e eles utilizaram de todo esse contexto que aconteceu aqui, né, por volta de 2007, para se apropriar, na verdade, para, enfim, ressignificar a mensagem que eles estavam querendo passar. Então, claro, eles se apropriam desse símbolo, né, para valorizar ou santificar, digamos assim, o produto deles. E aí a frase lá embaixo, né, da peça é Deus no céu e Ele na terra. E aí eu lembro que até na sala de aula eu comentei, assim, quem é esse Ele, né? Na verdade, esse Ele é o próprio Bombril, né? Enfim, é a bucha de aço, né? Então, eu acho que aí eles realmente foram felizes. Acho que a escolha é bem interessante porque eu acho que de certa forma eles conseguem se comunicar bem com o público
talvez com o público-alvo do produto, né? A gente sabe que não são só, sei lá, as pessoas mais velhas e mais religiosas que utilizam, acho que boa parte é, mas a gente também, que talvez não seja tão religioso ou mais jovem, também utiliza esse produto. É, e aí eu acho que a utilização, né, dessa figura no contexto daquela época de 2017 e 2007, né, foi bem feliz porque ela está, de certa forma, dialogando com o que está acontecendo e se utiliza também, né, de todo esse contexto, digamos assim, mitológico cristão, né, para poder, enfim, de certa forma, valorizar o produto dela. Tudo bem, gente? Então, basicamente, a ideia é fazer algo do tipo assim. Claro que nas próximas imagens aqui, eu também não coloquei só as imagens, coloquei também um texto. Eu sempre trago um texto para vocês entenderem um pouco mais a fundo qual é a proposta, né, das peças. E eu gostaria que vocês realmente investigassem, né, mais a fundo o que está por trás, né, desses elementos, né, que questões mitológicas, simbólicas estão ali, enfim, tentando ser demonstradas e como que você está relacionando esse símbolo ou essa mitologia, né, com a realidade, né, do momento, né, da peça, em que a peça foi produzida e com o produto que eles estão querendo valorizar ou divulgar. Tudo bem? Aqui no começo, né, uma campanha que, se eu não me engano, é búlgara, super legal, achei super inteligente a forma como eles utilizaram. Aqui uma peça da Cuba Headphones, né? São, aliás, excelentes fones, eu já tive a oportunidade de testá-los. O problema é que eles são bem caros. Aqui, né, as outras peças, acho que quem vai analisar essa peça aqui, acho que é bom ficar atento nas peças seguintes, né, não só nessa primeira, mas nas outras duas, porque aí você vai descobrir alguns detalhes que estão meio que escondidos aí por trás. Essa aqui da JWT eu acho que super legal, porque vai dialogar com, né, com a cultura, enfim, não sei se a gente pode chamar de cultura geek ou cultura nerd, assim, mas eu acho que tem aspectos que estão por trás que tem relação mitológica e fortíssima. Acho legal vocês, né, tentarem investigar mais a fundo. E tá, e por fim essa peça aqui da JVM, que eu achei também super criativa, super minimalista e que tem uma série de questões por trás aí, né? Deve ter uma referência forte a algum tipo de peça de arte, né? Uma obra de arte, mas eu acho que ainda por trás disso existe uma outra questão mitológica que eu acho que é interessante vocês tentarem desvendar, investigar. Tudo bem, gente? Então é isso, sim. Eu vou estar com vocês agora nas duas primeiras aulas, né, que seriam nas duas primeiras aulas, no horário das 19 até as 21 horas, mais ou menos, né? E aí eu vou estar ou via chat ou via conferência Zoom, tentando, enfim, tirar dúvidas de vocês com relação a essa atividade. Acho que, né, que talvez vocês tenham mais dificuldade de como implementar essa teoria que a gente acabou de apresentar, ou essas teorias. Também, se vocês tiverem dúvidas com relação ao conteúdo teórico, também vou estar lá para a gente, enfim, tirar qualquer tipo de dúvida. E espero que vocês, enfim, se engajem aí e não deixem essas aulas ficarem meio que para trás. Assim. Eu acho que quanto mais vocês conseguem acompanhar, mais, enfim, mais tranquilos vocês estarão, assim, enfim, dar prosseguimento depois que todo essa quarentena passar. Tudo bem, gente? Então, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.